Muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre Eduardo Marinho, um guru hippie que começou a fazer sucesso aqui no YouTube e hoje faz palestras pelo Brasil intituladas O Sentido da Vida e o que a Razão Não Pode Alcançar. E se você for um dos seguidores desse cara, eu sinto muito pela minha arrogância e o meu senso crítico, mas eu não consigo ver vocês batendo palma para um maluco que fala meia dúzia de obviedades e acha que tá mudando alguma coisa. Aí eu aprendi, de repente deu uma luz. Poxa, eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e uma boca. Eduardo Marinho nasceu numa família de classe média alta. Ele começou a fazer faculdade de Direito e largou os estudos para andar pelo Brasil vivendo da sua arte. Ele é um cara que fala extremamente... Gente, só trazendo aqui, né, o canal é do Felipe Gasper, certo? E ele fez esse vídeo, não consigo ver a data aqui, mas 2018 eu acho que foi, por aí. Bem, ele é bastante convincente, começou a fazer sucesso porque as pessoas gostam de escutá-lo. Eu quero falar sobre ele não por conta das obviedades que ele fala, o sistema é foda, ele tá dentro de você, será que você tá vendo o mundo com seus olhos, meu Deus do céu, mas sim dos ataques que ele faz para construir seus argumentos e principalmente dessa romantização da pobreza. Para você seguir uma razão que está aprisionada em valores falsos, criados por uma galera que é contratada para fazer a cabeça da população. Psicólogos do inconsciente, publicitários, jornalistas, antropólogos, sociólogos, tudo contratado, colocado na mídia, constituindo laboratórios de pensamento. É uma análise correta, né, gente? É a análise que todo mundo já sabe, né? Que a mídia, ela tem uma participação efetiva nas nossas vidas, inclusive de manipulação, né? Então, quando o Felipe ele traz essa coisa das obviedades, é porque Marinho sempre traz obviedades, né? Coisas que a gente já há uma compreensão, inclusive no senso comum, né? Que é isso, a mídia tem esse papel, né? Pensamento que planejam a mentalidade a ser implantada, os valores, a visão de mundo, a própria realidade, eles distorcem. Eduardo Marinho não gosta da mídia, porque segundo ele, a mídia inverte os verdadeiros valores da sociedade, fazendo uma lavagem cerebral por meio da psicologia do inconsciente. Eu acredito que Eduardo Marinho viva num mundo à parte, dentro da cabecinha dele, e ele não entende exatamente o momento que a gente está vivendo hoje. E deixa eu ser bastante arrogante aqui, mas existe uma coisa... Gente, só 2018... Não, foi mais recente. Foi mais recente. Acho que foi 2020 esse vídeo. Porque aqui já trata da pandemia, né? Então foi 2020. Já é um vídeo mais recente. Coisa chamada fake news. Você já ouviu falar sobre isso, Dudu? A fake news nasce exatamente dessa premissa de que a mídia quer controlar. E as únicas pessoas que têm a verdade são você e a bolha dos seus amiguinhos. E o problema de atacar a mídia dessa forma, anulando-a completamente, é que você dá força para pessoas como Bolsonaro, que olha só, assim como você, Eduardo, também não gosta da mídia. E é aí que nasce o problema, quando você começa a negar os veículos de informação, você dá espaço para desinformação e para teorias conspiratórias. Agora eu acordo de manhã e é coronavírus, 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 coronavírus. Caralho, pneumonia mata mais do que coronavírus. Diarreia, fome, mata mais do que coronavírus. Sabe qual é o percentual de morte do coronavírus? 2,3% dos infectados. 97,7% não morre. Passa, é uma gripe. Dá pra entender, né, gente? Dá pra entender qual é o intuito dele. É dizer que a mídia, ela está sendo omissa em relação às outras doenças que são, inclusive, doenças causadas e contínuas por conta da questão social. Beleza, é verdade. Mas dentro de um discurso que estava rolando naquele momento, que eu lembro muito bem, que era 2020 ali, Bolsonaro atacando a mídia, principalmente a mídia, né, a grande mídia, dizendo que a grande mídia só fala em coronavírus. E os bolsonaristas repetindo que o gado velho, né? O gado velho repetindo sempre, olha, só fala disso, a Globo só fala disso, só fala disso. É claro, é óbvio, a gente estava numa das maiores tragédias da humanidade, se não a maior tragédia da humanidade em tempos, né? E a Globo já tinha se colocado contra o Bolsonaro, né? Já estava fazendo seu papel político, inclusive. Então, isso era normal e tinha que acontecer, velho. Tinha que acontecer, né? Se não fosse a mídia também transmitindo essas informações, aonde nós estaríamos hoje, né? Também teve seu papel de importância. Infelizmente, a gente sabe como é a mídia,
né, a quem ela atende os interesses, mas nesse momento foi importante. Tem mais gente que morre de gripe comum. No entanto, a mídia não fala disso. Porque isso é um problema da estrutura social. Não se toca na estrutura social. Aonde apareceu o coronavírus? Na China, né? É o inimigo atual dos Estados Unidos? É quem os Estados Unidos quer derrubar? Aí, teoria da conspiração, né? Onde é que surgiu a pandemia, o coronavírus? Na China. Porra, velho. Né? É foda, porque como é que você cria uma solidez no seu argumento, reproduzindo uma teoria da conspiração que inclusive vem da direita, dos Estados Unidos, do imperialismo, né? De que a criação do vírus foi chinesa, o vírus chinês, não é isso? Não duvido nada que tenha sido uma sabotagem. Não duvido nada que tenha sido uma sabotagem. É uma dúvida que ele tem e ele coloca como uma certeza, né? Isso é inclusive um jogo de palavras aí, né? Para ser justo, Eduardo Marinho falou isso antes da primeira morte aqui em São Paulo, mas depois da OMS ter classificado o coronavírus como uma pandemia, depois que a Itália e a China entraram em quarentena. Então Eduardo nega o conhecimento e na cabeça dele a mídia tá criando todo esse pânico social porque tá querendo ganhar dinheiro e tem interesses aí por trás. Sabe o que vai diferenciar você do Eduardo Marinho junto com os tiozões do WhatsApp? O senso crítico. O senso crítico é saber analisar a informação e entender não só a mensagem, mas a ideologia por trás dela. Porque, porra, é lógico que os veículos de informação têm interesses, eles jogam o jogo do capital, eles têm uma ideologia com seus valores, mas isso não anula a informação em si que eles trazem. E a única forma para você ter essa massa crítica para analisar o mundo ao seu redor é por meio do... Se a gente for pensar, né, tipo... A informação, ela estava lá, é real a informação. A Globo, ela noticia informações verdadeiras todos os dias, beleza. Mas a forma como ela divulga é atendendo os seus interesses, né? Para o conhecimento ficar restrito para aquela minoria que vai administrar a massa. Eu saí da universidade desistido dos revolucionários. Mais uma vez, que mundo que esse cara vive, velho. E é como também se a academia estivesse lotada de marxistas, quase um marxismo cultural, tá ligado? Eu adoro isso, porque é uma reprodução do discurso da direita, né? Que a esquerda também fortalece, mas, gente, botem na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. A universidade, ela tem uma raridade de marxistas, uma raridade. Eu sempre gosto de dizer isso, eu tive, na minha graduação, uma disciplina de Marx de 40 horas. Eu acho que eram 40. Muito pouco, não deu para ver quase nada sobre Marx e Engels. O que eu aprendi sobre o marxismo foi fora da universidade. Foi procurando, buscando nas organizações partidárias, participação de movimentos e tudo mais, estudos, a parte. Não tem marxismo na universidade, até em ciências sociais. É muito difícil de se achar. Eu realmente não consigo entender, cara, em um país em que o conhecimento e a academia sempre foram desprezados e hoje a gente tem um neofascista no poder. O Eduardo Marinho acredita que existe uma minoria acadêmica que está tentando controlar as pessoas e liderá-las e para isso eles criam uma linguagem para elas não entenderem nada. Ai, caralho. Esse cara não tem noção do que os brasileiros estão vivendo hoje, mano. Mas eu fiquei me perguntando, que tipo de idiota que acha que vai sair da universidade, vai entrar na periferia e ficar vomitando teoria política no ouvido de pobre, mano? Quando eu comecei a não ter nada, eu saí com a ilusão acadêmica de que eu sabia muito e ia ensinar os ignorantes. Foi muito pouco tempo para perceber que o ignorante ali era eu. E foi aí que eu entendi que esse cara de esquerda, que quer mudar o mundo, que o Eduardo Marinho tanto odeia, na verdade é ele mesmo, mano. E tratando com as pessoas mais pobres, na ilusão universitária de instruí-los, eu ficava falando. Um belo dia, no meio da Amazônia, eu estava conversando com um grupo de garimpeiros e eu percebi que eles estavam rindo da minha cara, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava falando. Eu estava falando um monte de palavras acadêmicas. E o povo não fala essa língua, isso é academês. Ele sente raiva da pessoa que ele era mais novo e por algum motivo ele acha que todo mundo é tão idiota quanto ele foi. É só um idiota arrogante que acha que vai chegar num bar depois que as pessoas... Aí ele pega pesado, né?
tiver um dia fudido de trabalho e vai conscientizar as pessoas como se fosse um ser iluminado, mano. Eduardo, é por meio de centros culturais, de escolas, universidades públicas, é por meio de políticas eficientes que a gente educa a população. E toda a filosofia do Eduardo Marinho... mais cedo, né? O que eu falei mais cedo. Isso é um papel do Estado, gente. Isso é um papel do Estado, não é um papel da gente estar fazendo esse papel de fumo. Claro que a gente ajuda porque o povo brasileiro é um povo bom, né? Um povo caridoso, que procura fazer seus projetos sociais, ajudar e beleza. Mas não podemos esquecer que essa é uma função do Estado, é uma função pública, né? Que a gente precisa, inclusive, a partir disso, se organizar politicamente para tentar implementar isso de alguma forma, ou exigir que isso se implemente, né? Marinho é basicamente isso, velho. É ele brigando com o passado dele. E é aí que tudo começa a virar uma contradição do caralho, e esse bando de tonto que segue ele precisa entender que Eduardo Marinho precisa enfrentar seus próprios demônios e parar de se projetar nos outros. Mas sei lá, mano, talvez nem se preocupa, continua seguindo o cara, porque essa onda neofascista e liberal que tá no Brasil vai dar um jeito em tudo. Daqui a pouco o Bolsonaro vai dar um jeito nas universidades e o Brasil vai ser um lugar muito mais justo, sem esse bando de arrogantes acadêmicos. Deu certo, deu certo. Porque a universidade ele não fez, né? Só destruiu as que tinha. Cara. Se foca na sua revolução espiritual que o Bolsonaro desaparece, mano. O negócio não é fazer a diferença, é fazer diferente. Eduardo Marinho, além de um guru espiritual perdido nele mesmo, é a porra de um hipócrita. Sabe aquele seu ex-namorado que te chama de puta, mas na época que você fazia as putarias com ele, tava tudo bem, e hoje as putarias que ele aprendeu com você, ele usa em outras minas, tá ligado? Esse é Eduardo Marinho. Eduardo Marinho estudou. Toda a consciência e crítica social que ele tem veio do conhecimento que ele teve acesso, seja na universidade ou nos livros que ele lê. O que acontece é que ele absorve tudo, usa e depois desdenha. Ou você acha que ele aprendeu sobre a psicologia do inconsciente dormindo em cima do papelão, mano? Ele fala muito, eu lembro no Observar e Absorver, ele fala muito sobre a psicologia do inconsciente, né? E essa é uma psicologia que tá nos livros, velho. Tá nos psicólogos, e ele traz como se fosse dele mesmo, a parada, né? Ele ainda cita assim, mas como se as tiradas fossem da cabeça dele mesmo. De vez em quando eu tô discutindo com alguém, a figura fala, isso aí é Lacan. Eu digo, não é, cara, isso aí sou eu. Eu não li, não conheço esse babaca. Não conheço nenhum desses babacas que você citou aí. É da tua mente isso é tudo mesmo. Defunto europeu, velho, eu não levo em conta. Boa. Sacou? Eu não preciso de Marx pra ver a realidade, velho. É um punhado dominando a porra toda e fudendo com a vida de todo mundo. Eu preciso de Marx pra ver isso. Boa. Mas às vezes você pode seguir o filósofo sem saber. Eu não sigo ninguém, parceiro, eu sigo minha consciência. Quem que é o arrogante aqui? O Eduardo Marinho? Não, ele abriu mão da vida de classe média dele pra viver na rua, cara. Ele é muito humilde. Aquilo que a gente não encontra na sociedade e que precisa encontrar. Eu tento fazer o que o Gandhi diz, ser a mudança que se quer no mundo. Eu acho o mundo muito pouco solidário, eu procuro ser um pouco mais. É uma puta sacanagem, uma desumanidade, velho. É como dizia o Milton Santos, nós não atingimos ainda o patamar de humanidade, nós estamos nos ensaios. Uma humanidade que mereça o nome, não tem abandonados, não tem gente sem assistência médica. Não tem miserável. Esses são só alguns exemplos. Gandhi e Milton Santos, dois acadêmicos que Eduardo Marinho teve acesso ao conhecimento porque leu. Mais uma vez, não é através do sofrimento e da vivência que você desenvolve conhecimento. Você pode desenvolver sabedoria, que não serve pra porra nenhuma. Eu não li. Não conheço esse babaca. É muita hipocrisia, pelo amor de Deus, mano. Como é que vocês podem gostar de um farsantezinho com perfume de popular pra falar qualquer merda pra vocês, cheio de convicção sobre o sentido da vida? Se essa não é a forma pura e acabada de um guru espiritual, eu não sei o que é, mano. Nada vai mudar? Como assim até as pedras estão em mutação permanente?